também todo o nosso serviço de inteligência ele faz o controle da previsão meteorológica, justamente para garantir que, havendo a incidência de pancadas de chuva, a gente consiga recolher a nossa equipe rapidamente e redesenhar a nossa estratégia de atuação. Agora à noite, a nossa atuação ela fica um pouco prejudicada em decorrência da situação de luminosidade natural, só que a gente atua nesse momento em dois pontos principais. Um que é o ponto em relação ao acesso de ônibus, né, que a gente está fazendo para localizar esses corpos, e outro local, que é um local também muito importante, que é uma residência que estava nas imediações do próximo ao restaurante, que a gente já conseguiu acessar lá, e lá localizamos 3 corpos. Nesse local, como é um local limítrofe entre a mancha de lama e o local da cidade mesmo, a gente já conseguiu acessar lá com maquinário pesado. Continuamos lá, principalmente com a atuação dos nossos cães farejadores, que eles estão atuando, já localizamos 3 corpos. Uma preocupação que a gente tem em relação, né, à questão do refeitório e da pousada, que tem sido muito cobrado pelos senhores. Em relação ao refeitório, ainda não conseguimos acessar a estrutura de refeitório. Como o refeitório ele se posicionava logo abaixo da barragem, pela força de lama, pelo impacto que ele recebeu, é bem possível que ele tenha se deslocado da localidade original pelo impacto. Então a gente também está trabalhando com isso. Em relação à pousada, hoje a gente já fez buscas superficiais no local, mas também estamos em dificuldade de acessar. Importante a gente ressaltar, né, mais uma vez, daí a preocupação em retirarmos voluntários, curiosos do local. Que, a exemplo da situação no restaurante, a gente tem pontos onde a gente tem 15 metros de profundidade de lama. 15 metros? 15 metros de profundidade de lama. Na então, pousada, assim, essa profundidade é quanto? 8 metros? Pela variação do nosso plano altimétrico, a gente tem uma variação de 10 a 15 metros. Mas isso também a gente está se baseando nas leituras dos instrumentos de solo. Então pode sofrer algumas variações. Pousada, que não foram incluídas nas listas até agora, foram incluídas entre esses 305 A gente está com um trabalho que está sendo feito, né, em coordenação com a Defesa Civil, justamente para que essas listas, né, que a gente tinha uma lista da Vale, outra lista que estava sendo captada, né, por outros meios, uma lista da Polícia Civil, para unificar todas essas listas, né. Isso também é um trabalho que está sendo feito. Mas o mais, ela está sendo trabalhada nesse momento, já começou desde o momento, né, desde mais cedo. Com a Vale. Como é que foi esse momento? Parece que tem voluntários ao próprio ônibus, chegando a resgatar uma barca, Na verdade, em alguns sobrevoos a gente já tinha, né, identificado alguns pontos de atenção, e aí também a gente começou a receber uma notícia, né, de populares que havia alguns indícios que existiam ônibus na região. A gente mandou uma equipe para lá, confirmou que existia esse ônibus no local, e agora a gente faz esse trabalho de remoção de pontos. Tenente, as buscas terminam neste domingo, elas prosseguem ao longo da madrugada, se elas terminam, elas recomeçam a que horas e de que forma? As buscas continuam, tanto é que a gente está com uma equipe nesse momento fazendo esse trabalho no ônibus e também fazendo esse trabalho na casa. Já deslocamos para lá a parede de iluminação para essa casa, estamos com toda essa atuação, só que evidentemente, né, como em vários locais eles não permitem, né, pela situação de luminosidade, pelo risco envolvido, a gente reduz, né, o efetivo empregado, né. É importante lembrar que aqui nesse local a gente está com mais de 280 bombeiros militares, né, cerca de 220 bombeiros militares de Minas Gerais e também o apoio de outros estados. Uma informação que foi citada aqui, nem o Corpo de Bombeiros Militar, nem a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais solicitou em nenhum momento o apoio de voluntários, né? Evidentemente que a gente reconhece a boa vontade desses profissionais, né? Mas a gente, como já foi destacado, a atuação do Corpo de Bombeiros nesse tipo de local é uma atuação extremamente técnica. Então a gente tem que coordenar isso da melhor forma possível para que a gente não maximize a tragédia. O que vocês estão precisando no momento? No momento, o nosso sistema de busca ele já está completamente estabelecido. A gente, né, trabalha realmente, porque o trabalho ele é demorado, não é uma questão de a gente colocar mais gente no local. O serviço de escavação é um serviço de escavação que ele tem que ser feito em locais específicos, dentro de uma doutrina específica. Então a gente colocar mais gente no local não resolve o problema. Como eu disse, existem locais que estão a 15 metros de profundidade de lama, então colocar pessoas na superfície não vai resolver esse problema. Minas Gerais é o estado que é referência nacional e mundial nesse tipo de atuação, pelos desastres, né, não só de Mariana, mas por ser o estado que mais lida com esse tipo de situação de rompimento de barragens. A nossa tropa tem cursos específicos para atuar com esse tipo de rompimento. E justamente sobre essa especificidade que vocês têm, eu pergunto o seguinte: se o senhor comparar hoje a situação física da lama hoje domingo em relação à sexta-feira, ela já está mais seca, está mais sedimentada do que estava? E emendando, qual a expectativa da lama para o futuro? Esse trabalho de resgate vai ficando mais difícil? A questão da lama ela é uma questão da sedimentação dela que apresenta duas possibilidades. A questão da sedimentação da lama
ela é benéfica de certa maneira, no sentido que ela permite o deslocamento dos homens sob a lama, que é uma situação que a gente realizava muito em Mariana. Quando a lama está extremamente liquefeita, né, quando ela está mais flexível, o militar, quando ele vai deslocar ali, ele já afunda, então a gente basicamente faz o acesso só por helicóptero. Da mesma maneira, quando a lama ela fica completamente sedimentada, às vezes a gente também pode ter a dificuldade no acesso a alguns locais. Mas assim, a gente trabalha também considerando isso. A gente teve algumas pancadas de chuva ontem que tornaram a lama extremamente liquefeita. E em relação aos cães farejadores, isso também afeta o nosso serviço. Quando a lama está extremamente, né, molhada, assim, o deslocamento dos cães no terreno, ele também fica prejudicado. Então, nos próximos dias, quando a gente entra numa situação da lama um pouco mais sedimentada, a gente tem uma facilitação, sim, no nosso trabalho. Mas fala um pouco de corpos ou não? Quando a lama está sedimentada, é mais fácil ou mais difícil de descalçar? Não, na verdade, a dificuldade da lama estando mais sedimentada ou menos sedimentada em termos de escavação e acesso é o mesmo. Vocês tiveram que rastejar para conseguir chegar até alguns locais? Sim, rastejar e principalmente também com apoio aéreo. Em vários locais é impossível deslocar a não ser com apoio aéreo. E é importante a gente destacar isso também, gente, que o serviço que está sendo feito aqui em termos de esforço humano, dos nossos companheiros que estão lá, é um serviço assim, é um trabalho realmente de formiguinha, são áreas gigantescas para serem percorridas. Todo dia nós estamos com militares aí envoltos a lama até o pescoço, envolvidos em corda, para conseguir fazer o resgate da melhor maneira possível. Só que é óbvio que a gente tem uma área, né, de 10 km lineares, de 3,96 km quadrados, com aí, né, uma quantidade de rejeito muito grande. Então o trabalho, ele realmente é um trabalho assim, de extremo esforço dessas equipes. Diante de toda essa dificuldade e da quantidade de lama, 13 milhões de metros cúbicos, etc., é provável que corpos não sejam encontrados e que fiquem no enterro natural. Essa situação ela existe, né? Existe inclusive diretrizes, né, de organizações internacionais sobre o que a gente considera como missões de sucesso, né? E a gente trabalha, né, no intuito de resgatar o máximo de corpos possíveis. Em Mariana a gente teve um resultado muito positivo, acima de qualquer índice internacional, e evidentemente, à medida que a operação vai avançando, a gente vai reavaliando isso daí. Mas sim, é claro que, considerado o tipo de tragédia, né, as proporções da tragédia, existe sim a possibilidade, né, de alguns corpos não serem recuperados. Todavia, não é esse o foco da atuação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele deslocou todo esse efetivo para cá, toda essa operação de inteligência, de comunicação, de cruzamento de dados, para garantir que todas as pessoas, né, todas as famílias, elas possam ter esse conforto. O Corpo de Bombeiros ele entende a dor dessas pessoas e por isso que nós estamos aqui dia e noite para garantir aí a tranquilidade das famílias. As áreas prioritárias de busca, né? A gente está com mais de 14 pontos, né, que são pontos que já foram georreferenciados, onde existe uma maior possibilidade de localização de vítima, mas o acesso a localidades como refeitório, como essas questões de estruturas, como locomotivas, containers, ônibus, onde existe essa possibilidade maior, né, da gente encontrar essas pessoas, elas são consideradas áreas prioritárias. Pousada não. A pousada também. Tenente, Ontem a gente trabalhou, né, com 14 áreas, hoje a gente manteve as 14 áreas porque o nosso tempo de atuação ele foi menor e amanhã a gente vai reavaliar conforme as informações vão chegando. Os locais da busca, os locais de busca, eles vão sendo reavaliados porque às vezes chegam algumas informações relevantes, como relacionadas à questão de sinal de algum equipamento, de alguma evidência, e às vezes a gente tem que reposicionar uma equipe considerando aquele vestígio que foi encontrado. a gente A quebra de sigilos telefônicos vai ser feita, já foi feita? Já existe um trabalho de coordenação nesse sentido, já houve uma determinação da AGU e essa coordenação, esse estreitamento entre órgãos já está sendo feito. Só que esses detalhes são realmente com a parte técnica, eu não tive acesso a esse tipo de informação. Tenente, a gente tem visto bombeiros com lama até para cima da cintura. Tem alguma informação da Vale se essa lama é de alguma maneira tóxica? Se tem material radioativo? Se tem algum minério que pode intoxicar os bombeiros? Em relação ao material radioativo, não existe essa possibilidade. Uma das primeiras preocupações da nossa atuação foi essa, porque em algumas mineradoras são utilizados, né, equipamentos radioativos para fazer leitura. No caso aqui dessa mina, esses equipamentos já tinham sido desativados e existem laudos comprovando essa situação. Em relação à lama tóxica, nos nossos primeiros dias, a gente já solicitou que fossem feitas coletas de amostras e essas coletas estão sendo avaliadas. Como medida preventiva, e essa também é uma preocupação do nosso trabalho, todos os militares que tiveram contato com a lama, foi montado um posto também de atendimento de saúde para que eles tenham essa profilaxia no intuito de não serem contaminados e também na questão do atendimento psicológico, porque nesse tipo de atuação, onde nós trabalhamos aí por longos períodos aí, sem dormir, em contato, né, com várias situações mais trágicas, o atendimento psicológico a esses profissionais
profissionais. Tenente, Algum tem militar- como ter pessoas vivas ainda? Vocês trabalham com isso? Como que tá essa situação? Sim, evidentemente, gente, a situação, né, o tipo de tragédia é uma tragédia que, como a gente viu, ela já tem um número muito grande de óbitos. Mas a gente tem, né, situações, tem relatos de pessoas que podem ser encontradas assim, né, situações ainda com vida. E existe também, às vezes, aquela situação da pessoa que no momento, né, em que ela foi atingida por aquela onda de lama, ela conseguiu, às vezes, se deslocar para algum local onde ela não está tendo acesso, ainda não foi localizada, e essa pessoa pode ser localizada com vida sim. Algum militar passou por alguma dificuldade física que precisou ser retirado dos trabalhos? Retirado dos trabalhos não, mas a gente teve alguns pequenos acidentes que são naturais, né, questão às vezes de algum choque, de algum contato, né, com algum material cortante dentro dessa escavação. Esses militares, eles são devidamente, né, dado todo apoio médico, e por isso também que a gente tem esse posto médico. Uma das nossas primeiras preocupações é também com a segurança. As buscas à noite são só no lugar do ônibus ou estão fazendo buscas em outros lugares durante a noite também? Durante a noite a gente tem 2 locais de concentração, que é a casa, que fica próxima à questão do refeitório, e também o local do ônibus. A tecnologia de imagem, de satélite, começaram a utilizar hoje. Como é que foi esse trabalho já? Na verdade, a gente já estava utilizando várias tecnologias, né? Já estavam utilizando leitura de calor, imagens de satélite para comparar a questão de como era o terreno antes e como está o terreno atualmente, para identificar quais pontos estavam localizados, as principais edificações, e o trabalho também ele continua. A gente ainda tem a previsão aí da cooperação com Israel, que a gente ainda está fechando esses detalhes, né? Então logo cheguem esses equipamentos, a gente alinha essa parceria, a gente espera aí poder contar com boas novidades. Eu tô recebendo... Vou encerrar aqui, gente, Só... A previsão de chegada dos equipamentos é daqui a pouco. A gente tem que ver qual que é também a estrutura logística que esses equipamentos precisam, qual que é a doutrina de emprego deles, para a gente poder passar esse Tenente, informação. só uma coisa, tem muita gente me perguntando aqui. Sigilo telefônico. O pouso desse avião está previsto para as 9h30 lá em Confins. Tenente, tem muita gente me perguntando aqui ao vivo se é com relação aos animais, ao resgate dos animais. Só essa. Em relação ao resgate de animais, também já foi traçado um plano de ação. E também existem veterinários de plantão para poder receber esses animais, e já existe um local definido para onde esses animais serão conduzidos. Vou pedir aqui, gente, só um minuto aqui. É só porque eu preciso passar as informações aqui para o Major Santiago, depois eu passo maiores informações. Obrigado pelo trabalho. Obrigada.